Olá, seja bem-vindo. Começa agora mais um episódio do Plenário, o podcast que escuta quem decide, quem participa das decisões, quem articula. Hoje a gente recebe um personagem que atravessou décadas da história recente aqui de Rondônia, com passagens por sindicatos, Assembleia Legislativa, governo, SEBRAE. Daniel Pereira é o nosso convidado. Ele nasceu no interior do Paraná, mas foi em Rondônia que plantou raízes. Chegou com a família no final da década de 70, quando o Estado ainda não tinha sido criado, e ali no calor de uma sala de aula começou essa história de luta. Daniel Pereira foi e é professor, sindicalista, vereador, deputado e também foi governador. Mas talvez o que o defina não seja o cargo, e sim a travessia. Ele atravessou o chão batido das escolas, os corredores do sindicato, o plenário da Assembleia Legislativa, o Palácio Rio Madeira, sem fazer barulho demais, mas também sem se calar. De origem simples, formou-se em Direito, ajudou a fundar sindicato, já foi oposição e já foi governo. Já se elegeu pela esquerda, já caminhou com o centro. No meio do caminho, nunca deixou de escrever artigos, planos, ideias. No SEBRAE, passou a ver Rondônia pelo olhar de quem produz, empreende, inventa saídas onde não há estrada. No governo, teve que equilibrar folha de pagamento e também tensões políticas. No sindicato, aprendeu que vale mais a escuta do que o grito. Daniel Pereira é desses personagens que o tempo não empurra para os lados. Ele resiste, se reinventa. E hoje continua falando, e mais do que isso, continua pensando. No episódio de hoje, a gente conversa com quem conhece o Estado por dentro, mas também não esquece de onde veio. Esse é o Daniel Pereira, que a história oficial registra, o das manchetes, das cerimônias, das funções públicas. Mas antes de tudo isso, tem o Daniel que não aparece nos currículos. Aquele que só a família conhece, que talvez o público nunca tenha escutado. Quem é você, Daniel, longe dos cargos, longe das funções públicas, longe das cerimônias? Uma boa pergunta. Obrigado pela oportunidade. E se eu tivesse ouvido alguém dizendo tudo isso antes, talvez eu tivesse até melhorado o rendimento. Ficou bonito. Olha, quem que eu sou? Eu sou o esposo da Esther, sou o pai da Shirley, da Carla e do Alexandre e sou avô do Henrico. Acho que é meio isso, né? E, claro, eu tô citando aí meu núcleo de família, meu genro Samuel, e que nós estamos mais próximos no dia a dia, né? Mas ao longo da vida eu aprendi que a família é muito mais, é uma extensão muito maior, né? Eu até falava isso com uns amigos ontem. Quando eu morava na área rural, lá em Cerejeiras, a minha família era os meus vizinhos da minha linha. A gente tinha tudo em comum, as necessidades, principalmente as necessidades. E para resolver essas necessidades, a gente tinha que se juntar. Então, era a minha família. Depois eu virei professor, os 80 colegas que eram professores rurais eram minha família. Aliás, são até hoje, contato com todo mundo. Agora estou trabalhando na comissão do magistério aqui, trabalhando as demandas deles. Aí fui militar no Partido dos Trabalhadores, os filiados do Partido dos Trabalhadores eram meus irmãos, né? Então a gente vai construindo muitas famílias ao longo do tempo. E até que eu cheguei a ser governador do estado e a minha família era o estado inteiro, né? E diga-se passagem, grande e uma responsabilidade muito grande, né? O dia que eu entreguei a faixa de governador para o governador Marco Rocha, saiu das minhas costas muita preocupação, né? Mas é algo que vale a pena ter passado e ter vivido. Como diz o Pablo Neruda, confesso que é vivido. Muito bacana. Sua trajetória começou lá atrás, no Paraná, como a gente falou, né? Você é oriundo de lá. Qual é a cidade mesmo? Eu nasci num distrito chamado Lusiânia. E esse distrito, o avô, pai da minha mãe, foi um dos principais moradores lá. Né? Tanto é que tem uma avenidazinha bem pequenininha, o núcleozinho hoje é município.
E é em homenagem a ele, Eugênio Alves da Rocha. E fazia parte de um município, que é o município de Campo Mourão, que é um município no noroeste do Paraná, cujos primeiros moradores, colonos que vieram para morar lá, chegaram lá em 1903, e era o meu avô e os irmãos dele, né? Então a gente está muito ligado assim, onde a gente vai, e o envolvimento com o local, né? E a gente acabou trazendo um pouco disso aqui para o estado de Rondônia. Então essa é a minha origem de nascimento. A sua história ganhou corpo aqui em Rondônia, né, com o passar dos anos. Quando é que você percebeu que queria estar na linha de frente das discussões e não apenas nos bastidores? Olha, na verdade tem coisas que elas são características suas, né? E não é porque você quer, porque quando você quer e não tem aptidão para aquilo, não vai dar certo, né? Você tem que querer, mas tem que querer dentro de uma determinada circunstância. Da minha família, meus primos, nós somos um grupo grande, eu com 11, 12, 13 anos, eu arrumava serviço para mim e para eles. Eu já era uma espécie de líder do coletivo ali, né? Aí eu fui para o colégio, aliás, a ditadura militar deu um golpe de Estado sobre o meu direito democrático. Eu ganhei uma eleição direta no voto para ser o líder de sala da 5ª série em Colorado do Oeste e me vetaram, porque eu era rebelde demais. Ditadura militar, 78, né? Então eu tenho que pedir minha anistia. Pois bem, era um processo natural, né? Aí eu fui para o sítio, eu tinha 14 anos, eu fiz a opção de deixar de estudar para ir morar num sítio. Meu pai pegou esse sítio lá em 78, hoje fica no município de Pimenteiras. E as primeiras vezes que a gente foi lá era só eu e meu pai, a gente ficava 30 dias no meio do mato, sem ver ninguém, né? E foi uma opção, eu podia ter ficado na cidade estudando, meu pai nunca me obrigou a fazer nada. Mas eu sempre fiz questão de fazer, sempre tive compromisso comigo mesmo e compromisso com ele. E eu acabei virando uma espécie de liderança na comunidade. Eu era novo, mas tinha um pouco mais de escolaridade e um pouco de jeito para conversar aqui e ali. Os problemas que o pessoal tinha me procurava, um tinha que fazer uma conta, precisava resolver, vinha comigo, o outro tinha que escrever uma carta para uma namorada que ele não conseguia escrever porque ele era analfabeto, e eu que escrevia. O legal é que nem sempre a carta saía do jeito que ele pedia, né? Não, isso aqui não está legal, vamos fazer diferente. Você tinha uma certa criatividade. Claro, né? Licença autoral. Claro, né? Mas ficou legal, deu certo. Aí eu virei professor na comunidade. Isso gera um espírito de liderança. E, como professor, logo cedo nós criamos uma associação de professores. Eu não era o principal dirigente, porque eu ainda estava na roça ainda, mas eu já fazia parte do grupo que decidia isso. E depois, quando nós fundamos o Sindicato da Educação, eu fiz parte do núcleo que ajudou a... Claro, os protagonistas disso eram o Roberto, que foi prefeito aqui depois, a Linete Ruiz, o Davi Nogueira e o Delmário Santana, que é de Jaru. E eu, lá do fundão, né? Fazia parte desse grupo, já desse grupo seleto. Tem um processo que vai acontecendo e vai acontecer de forma natural, não tem como você... Porque tem gente que ele tem vontade de ser e nunca vai ser. Mas não é porque ele é melhor nem pior do que ninguém, existem algumas coisas que faltam, né? E eu, graças a Deus, quase todo local que eu fui, hora para bem, hora para mal, eu acabei sendo liderança no processo. Você sempre transitou ali entre política institucional e representação de base. Como é que foi se mover nesse território em que nem sempre os discursos da rua encontram eco no plenário? Então, primeiro, alguns mandatos que eu tive, eu fui vereador, fui deputado estadual por 2 mandatos, passei por um 3º mandato de deputado estadual e passei pelo mandato de vice-governador e governador. E se você perguntar para mim, Daniel, isso foi fruto de um trabalho coordenado ou foi fruto do acaso? Eu te garanto que foi fruto do acaso. Sério? Com certeza. É claro que eu aprendi, tem um autor que ele diz que a vida se divide em 2 quadrantes. A metade é aleatório. A outra metade é você que cuida dela. Se você cuida bem da tua parte, você vai influenciar na parte aleatória. Por exemplo, se você está estudando e abre um concurso, o concurso é aleatório. Se você estudou, você vai passar no concurso. Vamos supor, uma moça assim, muito inteligente quer estudar Direito na Unir. Se ela se preparou, o aleatório ela vai fazer a prova e vai passar, né? Acho que nós sabemos de quem nós estamos falando, né? Pois bem, então é meio isso. Eu fui num domingo para a minha escola, abri a escola para fazer uma reunião para escolher um candidato a vereador da linha.
Eu não era candidato a nada, eu não era filiado a partido, e eu saí da reunião candidato a vereador, sem ser filiado a partido. A minha filiação partidária foi depois. Eu, graças a Deus, eu tenho a satisfação de poder dizer que em todos os mandatos que eu ocupei, eu tive a satisfação de fazer as coisas dentro da linha que eu sempre achei que era correto, né? Eu fui vereador, eu arrumei muita confusão, mas muita mesmo, mas eu assumi como vereador, a primeira coisa que os caras fizeram, tinha um discurso de que era empresário, que não precisava de recurso público, que queria se doar para a comunidade. Aí, quando eu chego lá, os caras queriam aumentar o salário do vereador e do prefeito. Não aumentaram nem do vereador e nem do prefeito. Que um molecão doido que tinha lá foi lá e deu um jeito de segurar. Aí tinha uma comunidadezinha que eles tinham criado, lá em Cerejeira, chamam de bairro BNH. Só que eles fizeram as casinhas e esqueceram que tinha que levar água para o povo, e era no alto. Aquilo era uma tragédia, nem poço dava naquilo lá. E aí um dia eles vieram me procurar, eu falei, cara, eu não tenho solução não, mas fala o seguinte, traz todo mundo à noite aqui para a Câmara, e aí vamos ver o que dá para fazer. E quando a população veio à noite, os vereadores, em vez de acolher a população, começou a agredir o pessoal. Ah, cara, não ficou legal. Moral da história, no dia seguinte nós fomos para a prefeitura, vereador pé da vida, prefeito brabo que só, mas 30 dias depois tinha água pro pessoal lá. Então, é meio isso, né? A minha passagem pela Assembleia Legislativa, também a gente teve muita questão de embates, de situações bastante polêmicas, tivemos bastante resultados positivos, né? Tem algumas demandas que eu sou servidor público, vi o sindicato, o Sintero principalmente, uma contribuição muito grande no meu primeiro e também no meu segundo mandato, né? Eu tenho satisfação do que nós fizemos pelos servidores públicos. Eu ajudei esse Estado a capacitar 6 mil professores, né? Porque na época existia a obrigação, mas ninguém queria assumir responsabilidade com os professores. A nossa proposta era de bancar 100% do curso, daí o Bianco era governador na época, o Estado também passava por uma situação complicada, mas nós conseguimos pelo menos que a metade disso fosse pago, né? E isso ajudou a melhorar. A Rondônia, com todos os problemas que o Brasil tem em educação, o estado de Rondônia é um dos melhores estados pensando em educação no país, né? A gente só não é melhor porque, infelizmente, o atual governo deixou de fazer aquilo que vinha sendo feito, né? 2017 foi o ápice nosso, quando você pega o índice de desenvolvimento do ensino básico no Brasil, os índices de Rondônia em 2017 batia de frente com os melhores do Brasil. É mesmo? Pernambuco, com Ceará, né? O próprio estado de São Paulo, Santa Catarina. Mato Grosso também, Mato Grosso do Sul, mas eu estou falando isso a nível de estado, né? Comparando estado com estado. Entendo. Goiás, que é um estado muito bom, Goiás hoje está na frente, inclusive uma secretária nossa aqui, de Rondônia, a Fátima, saiu daqui e foi para lá, né? E Gavioli. E ela aprendeu a ser secretária e com resultado aqui com a gente, né? E os resultados que nós escolhemos em 2017, diga-se passagem, foi um trabalho bem feito, que ela plantou, depois por questão política, ela deixou de ser secretária, mas os resultados vieram. Então são coisas que a gente ajudou a fazer. E a passagem pelo governo não foi diferente, né? Primeiro, eu era vice, e vice, nós estamos vivendo hoje uma crise aqui no Estado, e vice, quando não atrapalha, já está ajudando. E eu descobri que se eu fosse ficar à sombra do governador, ou eu ia incomodá-lo ou ele ia ficar incomodado comigo. Os secretários é indicação do governador, não é indicação de vice. Então, o que eu fiz? Eu construí uma amizade com a maioria dos secretários e acabei construindo uma agenda, eu acabei fazendo um governo paralelo. E isso trouxe alguns resultados. Por exemplo, Rondônia talvez seja o único estado que você faz um requerimento de identidade em 100% dos municípios. Mas antes de eu ser vice e depois governador, só fazia em 25%. Rondônia talvez seja um dos poucos, talvez o único estado, que tem junta comercial em todos os municípios. Quando eu passei a ser vice e governador, só tinha em 12. Nossa, a diferença é brutal. Nós nos tornamos o primeiro estado do Brasil a fazer uma licitação para você comprar máquinas e equipamento para os 52 municípios com emenda parlamentar. Foi a primeira emenda parlamentar do Brasil. E eu atuei nesse negócio do começo até o fim, como vice-governador, e entreguei como governador. Então, são algumas agendas que a gente teve satisfação de fazer. É claro, tem algumas frustrações por alguma coisa que não foi possível, mas, via de regra, eu consegui fazer
na prática, no dia a dia, aquilo que a gente sempre propôs a fazer e o que a gente sempre justificou do porquê que ter mandato. Né? Obrigada, Daniel. A gente vai para um breve intervalo, mas não sai daí que a gente volta em instantes. Olá, estamos de volta com o plenário. Eu sou Josi Gonçalves e converso hoje com Daniel Pereira, ex-governador aqui do nosso estado, professor, sindicalista. Daniel, o que te fez mudar de partido ao longo da vida? Foi pragmatismo, desapontamento ou reposicionamento ideológico? Na verdade, eu uso uma frase da deputada Erundina, que eu mudei só no número da casa, eu não mudei de rua, né? Porque eu militei no PT durante 20 anos e eu ajudei a construir a maior vitória do PT em Rondônia foi em 2002. Eu abri mão de ser eleito deputado federal para fortalecer o conjunto, né? Elegemos a senadora Fátima Cleide, elegemos 2 deputados federais, o saudoso Valverde e o Anselmo, e elegemos 4 deputados estaduais. O PT nunca mais fez isso. E a minha contribuição foi essa, porque eu passei durante 8 anos ajudando a construir o partido no estado inteiro. À época, eu era um dos poucos políticos que conhecia todos os municípios. E isso, inclusive, me trouxe um certo custo, porque na época a gente não tinha dinheiro para emenda parlamentar. Hoje está fácil, o cara compra todo mundo com emenda parlamentar. O Estado não dava conta de pagar a folha de pagamento, logo não tinha emenda parlamentar, né? E pelo fato de que eu era de Cerejeiras, e pelo fato que eu tinha que rodar o estado inteiro, significa que eu não rodava o suficiente em Cerejeira. Então eu perdia na minha base, politicamente, que é a disputa, política é isso, e acabava não ganhando no todo. Mas eu tinha que fazer isso, era a minha missão na época. E nós, graças a Deus, nós fizemos, né? E aí, quando eu fiquei sem mandato, fui cuidar da minha vida, tal, como sempre fiz, e aí eu mudei meu domicílio eleitoral para cá. E não eu mudar meu domicílio eleitoral para cá, um pessoal começou a sugerir o meu nome como candidato a prefeito. Eu nunca pensei de ser prefeito em Porto Velho, estou aqui há 30 anos, né? E aí eu comecei a ter um certo desentendimento. Falei, moçada, eu já passei, o que eu tinha que fazer eu já fiz, né? Lula está lá no palácio, toca o mandato, está cheio de ministério por aí, a moçada toda empoderada, uns ocupando um carguinho aqui, outro ali. Vai cuidar da vida de vocês que eu vou cuidar da minha. Aí o doutor Mauro, que foi um colega de vida, né? Eu conheci o Mauro a primeira vez, ele era vereador ainda. A gente sendo empurrado de costa lá no Palácio Getúlio Vargas, o Mauro estava com a gente. Aí o Mauro, Dani, quer vir para o PSB? Pô, o PSB é um irmão gêmeo do PT, né? Desde a primeira eleição do Lula em 89, que o saudoso José Paulo Bisol era o vice do Lula, né? Então, é um processo o Pernambuco, por exemplo, amizade com Lula e a família Arraes e Campos e tal. E aí eu fui para o PSB, mas não era nem questão ideológica, era uma questão do amigo, do Mauro, né? E aí acabei passando por fui candidato a deputado estadual, cheguei a assumir um pedaço do mandato no final. E aí o Mauro me chamou para ser candidato a deputado federal, eu não era candidato a nada, aí do nada eu acabei virando vice-governador e governador. Então tenho muita gratidão com o PSB. Mas aí, talvez até por não pensar direito, em 2002 eu acabei indo por Solidariedade, eu era para ser candidato ao Senado e por força de mudança de última hora, o Vinícius, que era o candidato a governador, consensuado, entre os partidos que estavam nesse grupo, o partido falou, não, o Vinícius não pode ser candidato a governador, o Vinícius tem que ser candidato a deputado federal. Aí olharam para um lado, olharam para o outro, sobrou quem para ser candidato a governador? Eu. Né? Eu fiz uma campanha para governador com dinheiro que não dá para fazer campanha para vereador em Porto Velho. Isso em 2022. 2022, né? Então é isso. E aí é esse processo, sem trauma, sem nenhum problema. O PT, por exemplo, todo mundo é meu amigo. Quando foi em 2014 que aí eu vice do Confúcio, Padre Tom era o candidato a governador no primeiro turno,
quando foi o segundo turno, na noite, eu já liguei para todo mundo, no dia seguinte a gente já estava todo mundo junto, né? Eu liguei para o pastor Aloysio, que foi candidato, liguei para o padre Tom e tal, e no dia seguinte, então a minha presença junto com o Confúcio, pela minha militância junto com o PT, porque a gente construiu muita coisa boa, né? E disputa a gente teve aqui e ali, mas a gente sempre soube levar a disputa no campo da ideia, não no campo da pessoal, que é o negócio todo, e a gente foi construindo amigos. Disputa aqui, disputa ali, ganha aqui, perde ali, né? Então não tenho, eu só tenho gratidão a esses partidos, inclusive. Cada partido que eu tive eu deixei não, eu construí um grupo de amigos e eu aprendi em cada um deles alguma coisa de útil na vida, né? Então só tenho gratidão pelos partidos onde passei. Você falou no bloco anterior que teve alguma frustração no governo. Que frustração foi essa? Ô, Josi, frustração a gente sempre tem, porque às vezes, você quer ver um negócio mais bobo? Eu mandei um projeto de lei para a Assembleia na época, que era para a gente doar o prédio da rodoviária antiga para a prefeitura. Mas eu achava que isso era tão, não precisava mobilizar isso. Por que eu tenho que ir lá convencer deputado a votar num negócio desse? Que era para você entregar a rodoviária, o prédio da rodoviária para a prefeitura, para o prefeito Hildo fazer o que tinha que ser feito. Moral da história. Eu não sei por que inventaram que tinha que ser uma lei complementar, ou seja, metade mais um do quórum da Assembleia Legislativa, 13 deputados. Nós só conseguimos 12. E nós tivemos dois deputados que tinham domicílio em Porto Velho. Um era ex-vereador e o outro era esposo de uma vereadora. Eu não sei o que aconteceu aquele dia que eles votaram contra. Essa é uma frustração, porque eu poderia ter deixado o meu nome e falar, não, o Daniel foi o cara que pegou, né? O Marco Rocha fez isso, fez certo, né? Mas eu poderia ter feito isso. Isso acaba gerando uma frustração. Mas não é uma frustração assim. A gente poderia ter feito, podia ter colocado o nome na história por mais isso, né? Depois do Palácio Rio Madeira, você foi para o Sebrae? Eu fui para o Sebrae. E como foi essa transição para uma atuação mais voltada para uma instituição com foco direto no empreendedorismo? Ô, José, a minha ida para o Sebrae, ele não é fruto do acaso. A minha ida para o Sebrae é um reconhecimento que o pessoal da indústria, do comércio e da agricultura tiveram com relação ao meu trabalho como vice-governador, depois como governador. Porque tem coisas que, por exemplo, quem idealizou a Rondônia Rural Show foi o governador Confúcio, né? E o Anselmo era o secretário de Estado que fez a primeira, acho que a primeira e a segunda foi o Anselmo de Jesus que fez, né? Como secretário de Estado. Aí, quando eu assumi como vice-governador, a Rondônia Rural Show era uma festa para os rondonienses. Surgiu o professor Helder Hisler, que é uma espécie de meu guru, né? O professor Helder sugeriu que a gente fizesse um evento em Brasília para a gente mobilizar as embaixadas. Eu achei legal aquilo, fui conversar com o governador Confúcio, ele aprovou, partimos para Brasília. Nós rodamos pelo menos umas 50 embaixadas. Mesmo. No dia 6 de abril de 2016, nós estávamos no plenário da Confederação Nacional da Agricultura, em Brasília, com um evento, nós colocamos mais de 50 países presentes, né? Servindo para eles carne, servindo peixe, servindo sucos dos frutos nossos aqui de Rondônia, daqui produção do nosso estado. Então, isso me aproximou do empresariado. E no ano seguinte nós fizemos isso na Fiesp. E fui eu que articulei isso tudo, fui lá, conversei com o presidente da Fiesp. À época, o Alckmin, hoje vice-governador, era o governador de São Paulo, construímos essa agenda com ele. O governador Confúcio, ele fez a palestra do que é Rondônia em 2017, 2016 na CNA, em Brasília, e no ano seguinte ele fez uma palestra para 350 empreendedores em São Paulo, apresentando o estado de Rondônia. E eu que fiz essa mobilização toda. Então, eu fui construindo isso no dia a dia. Quando me sugeriram o presidente da Federação da Indústria, o Marcelo Tomé, e o presidente da Federação da Agricultura, o Hélio Dias, eu chamei eles para fazer uma reunião, para eles falarem. Eu falei para eles, alinha quem que vocês querem, o Estado tem 2 votos, alinha quem vocês querem lá para o Sebrae e os 2 votos nossos vão para quem vocês indicarem. Aí eles falaram, bom, mas estão pensando no seu nome para ser o superintendente. Falei, não, cara, mas eu não entendo nada daquilo lá. Ele falou, não, mas o que vocês fazem lá, você já está fazendo, faz muito tempo, você que notou ainda. Foi um caminho natural. Então, eu falei, olha, eu vou, mas só que tem uma condição. Como eu estou
governador, eu posso ter impedimento, tem que verificar se não tem impedimento. Eu pensava no processo eleitoral, né? E outra, eu não posso ir para lá para dividir, era 13 votos na época colegiado, eu não posso ir para lá de 7 a 6, tem que ser ou é consenso ou eu não vou. Moral da história, não tinha impedimento e consensuou, eu tive todos os votos para ser o superintendente do Sebrae. E foi uma experiência maravilhosa, né? Porque você compreender como é que funciona essa dinâmica da micro e pequena empresa, né? Aí é interessante a gente fazer um registro que quem mais contribuiu do ponto de vista legislativo para a micro e pequena empresa nesse país chama-se Luiz Inácio Lula da Silva, né? A lei complementar da micro e pequena empresa é a lei complementar 123 de 2006, governo Lula, presidente. Aí foi criado o microempreendedor individual, o MEI, lei 128, se não me falha a memória, de 2008, 2009. Então são dois diplomas legais tem as digitais, não dos 10 dedos, mas dos 9 do nosso querido presidente Lula. É uma contribuição muito grande. E no Sebrae foi um trabalho maravilhoso, nós tivemos agendas inovadoras, nós construímos agendas, por exemplo, na área de educação. Talvez eu seja o único superintendente de Sebrae no Brasil que conseguimos colocar material didático para 100% das crianças da rede pública municipal no estado inteiro, 25 mil crianças, cartilha para melhorar o índice de débito do estado de Rondônia. Nós conseguimos fazer isso em 2019 e conseguimos fazer em 21, né? Graças à confiança e um apoio do Cicobi, lá com o nosso querido Ivan Capra, lá de Vilhena, né? O Salatiel, que é o presidente da Organização das Cooperativas, e um trabalho maravilhoso, né? E eu tenho muita satisfação de ter passado e ter adquirido essa experiência, né, à frente desse processo de geração de emprego e renda, que é a nossa micro e pequena empresa. Daniel, a gente vai para um intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre pirataria no Madeira e sobre seu último artigo que você escreveu. É rapidinho o intervalo, a gente volta em instantes. Estamos de volta com o plenário. Eu sou Josi Gonçalves e converso hoje com Daniel Pereira, ex-governador aqui do estado de Rondônia. Daniel, queria saber sua opinião. Tem grupos armados no Madeira, no Rio Madeira, atuando ou saqueando cargas, especialmente de grãos. Só uma empresa de navegação tem 100 boletins de ocorrência em 2024. Não sei se quando você era governador, você já tinha a atuação desses grupos, né? Eles afetam a economia local, afetam as empresas de navegação, os produtores também, do ponto de vista de gestor público e também de interlocutor do setor produtivo. Você também é produtor rural, né? Sou. Quais são as medidas que você acha que seriam prioritárias para conter essa atividade criminosa e proteger os pequenos e médios produtores, por sinal? Josi, o ideal é que você... Porque você tem que fazer trabalho preventivo para não ter que enfrentar o problema. E aconteceu um fenômeno aqui na nossa região, infelizmente triste para nós rondonienses. 2017, eu estive no Acre com o governador Confúcio e o então governador do Acre, o governador Tião Viana, ele promoveu um evento no Acre para discutir a segurança pública a partir dos estados, né? Porque você tem as políticas da União, mas os problemas acontecem no estado e acontecem no município, né? E aí, um evento muito forte, eu estive presente, o governador me prestigiou me chamando para ir junto, né? E naquele momento, quem tinha problema sério, quer dizer, mais sério, de segurança aqui na região era o Acre e o Amazonas. Né? O Acre estava uma mortandade, uma confusão, tentativa de te arrancar preso de presídio, né? Fazer resgate. Tivemos uma mortandade que aconteceu num presídio aqui no Amazonas. Então, a situação deles era bem complexa. E a nossa aqui, não vou dizer que era nenhuma maravilha, mas ela estava sob controle. E parece-me que o nosso coronel não deu conta de segurar a onda. Né? E aí o Acre
melhorou os índices do Acre, melhoraram os índices do Amazonas, mas o crime ele funciona como se fosse uma empresa, né? E a empresa, se ela é bem sucedida, ela dá continuidade. Se ela não é, ou ela fecha as portas ou ela abre no outro canto. E o crime organizado é isso. Se ele consegue prosperar, ele fica. Se ele não consegue, ele sai, né? Então, infelizmente, foi o que aconteceu aqui no estado de Rondônia. O crime organizado, as organizações criminosas acabaram tendo uma presença enraigado aqui no estado, e aí o céu é o limite para ver o que vai fazer. E agora ficou muito mais difícil. Era muito mais fácil ter evitado deles entrarem aqui do que tirá-los. Agora, de vez em quando, a gente vê aí o pessoal da PM tendo que ficar enfrentando tiroteio, aquele negócio todo. Esses dias morreram pessoas aí, policial correndo risco de morrer, as pessoas lá do crime organizado trocando tiro com a polícia e morrendo, né? A gente não tinha necessidade de ter isso. Eu repito, eu não estou aqui dizendo que os problemas nossos de insegurança pública, que não é problema de segurança, é de insegurança pública, começaram a acontecer com o governador Marco Rocha. Mas para um coronel ter assumido o governo do estado e os resultados dele são muito ruins na área de segurança pública. Por falar em Rio Madeira, vamos passar direto para o Palácio Rio Madeira. Como é que você avalia todas essas celeumas que estão acontecendo, envolvendo o governador, o vice-governador? Qual o teu posicionamento sobre isso? Ô, Josi, é difícil a gente emitir opinião porque a gente não sabe o que acontece dentro, né? Inclusive, esse é um detalhe. O Jerônimo faleceu, mas o vice dele é o doutor Oreste. Eu tenho o telefone do Oreste no meu celular. Se quiser falar com ele, ligo para ele, vou ser atendido, né? Aí eu venho com o Piana e o vice dele, né? O nosso querido fugiu aqui, mas eu já lembro o Assis Canuto, né? Eu tenho contato dos dois. Aí eu venho pro Raup, o Raup e o Aparício, eu tenho contato dos dois. Os dois são meus amigos, né? Aí eu venho pro Bianco e o Miguel, pessoas queridíssimas, né? Eu sei que eles têm motivo para não gostar de mim, mas eu tenho motivo para adorá-los, né? Pessoas muito boas, me dou muito bem com eles. Aí o Cassol, me dou muito bem com o Cassol, com o Caúla, né? Aí me dou muito bem com o Confúcio, o seu Ayrton. E aí eu não consigo me entender direito com um cara que ficou, mas não por causa de mim. Eu comprei uma briga que não era minha, porque o Marco Rocha foi muito injusto e muito desonesto com o governador Confúcio. Porque ele era para estar na PM, na rua, correndo atrás de bandido, e ele ficou na SEDUC durante 3 anos, exercendo um trabalho de professor, mas o cara, para exercer trabalho de professor que ganha 5 conto, ele ganhava 20 como coronel. Isso nem é justo, né? Ele deveria estar ajudando os coronéis, colegas dele, a enfrentar o crime organizado. Se ele tivesse aprendido como coronel na época que ele estava ainda na PM, ele estava evitando o vexame que ele está dando hoje, né? Então, não consigo entender direito o que está acontecendo. Agora, uma coisa é fato. Não tem vencedor nessa briga. Os dois perdem, né? Eu acredito que o Sérgio tenha pretensão de ser candidato a governador, pelo menos é que a gente vê pela imprensa, e nós não temos um histórico de vice-governador bem sucedido eleitoralmente no estado. Nós só tivemos 2 que disputaram, né? O doutor Oreste, com toda a qualidade dele, o doutor Oreste é um homem acima da média em termos de qualidade, um intelectual super competente, foi secretário de planejamento, foi secretário de educação, né? Um cara experimentado, e ele não foi bem sucedido como candidato a governador, acho que 90, né? 90. Né? E depois nós tivemos o Caúla, que deixou uma pessoa também muito ligada ao governador Cassol, um cara de prestígio no estado, e de sintonia fina e tudo, o Confúcio foi e ganhou a eleição do Caúla. Então, para o Sérgio ter êxito como candidato a governador, ele tem que estar bem ajustado com o Marco Rocha. E o Marco Rocha fica todo mundo dizendo que ele é candidato ao Senado. Ele vai ser candidato ao Senado como? Ele vai entregar o governo para o Sérgio como inimigo dele? Ninguém vai ganhar nada disso, né? E o pior, não é eles. Eles não ganharam nada, é problema deles. O ano que vem termina o mandato deles, cada um vai cuidar da vida, e que é o que acontece para quem perde mandato. O problema é que a gente perde, o Estado perde com isso. O Sérgio poderia estar aproveitando o melhor que ele tem, fazer o que eu fiz como vice-governador e ajudar a melhorar as agendas do Estado. E o governador está fazendo a parte dele também. Os dois vão perder, né? E quem é que vai ganhar com isso? Os concorrentes deles. O Sérgio deixando de ser governador para disputar o governo como governador, ele facilita a vida dos concorrentes dele. E o Marco Rocha, não sendo candidato ao Senado, ele facilita quem quer uma vaguinha no Senado. Ou, se ele for candidato sem o apoio do governador, ele já perdeu a eleição também.
Então, eles não têm nada a ganhar com isso. Se eu pudesse dar um conselho para os dois, falar, cara, tira os assessores de perto, que às vezes o assessor está mais preocupado com ele do que com o chefe, né? Eu vivi isso com o Confúcio, teve 3 ou 4 assessores do Confúcio, que se dependesse deles, ele não tinha renunciado, ele não era senador hoje. Aí criou um pequeno atrito, eu falei, olha, quem precisa de renunciar é o Confúcio, e eu não preciso assumir o governo do Estado. Se ele renunciar, eu vou assumir, porque é minha prerrogativa. Agora, eu não vou atrás dele para ele renunciar. Né? Então ninguém vai ganhar nada com isso. E o Estado também não ganha? Claro que não, a gente perde um tempo danado, tem tanta coisa boa que dá para fazer, e eles ficam aí brigando, mas eu garanto para você, José, você que é um jornalista, que se envolve, pode pesquisar isso, é muito mais pecuinha de peão aí que tem carguinho de secretário, de adjunto, os cambal, que está preocupado. Ele fala, não, mas se o Sérgio for governador, vai me exonerar. Então, para receber 9 meses a mais de CDS, ele prefere que o chefe dele não seja candidato ao Senado. Isso aconteceu com Confúcio e pode acontecer com Marco Rocha também. Você continua sem papas na língua. E para que ter papa na língua? Você escreveu uma coluna recentemente, acho que foi o último artigo que você escreveu, e você criticou a tentativa dos Estados Unidos de proteger sua economia com tarifas, mesmo sendo os maiores defensores do livre mercado, né? Por que você considera essa postura incoerente e perigosa para países como o Brasil? Josi, nós estamos vivendo um paradoxo, né? Com a eleição do Trump, presidente dos Estados Unidos, a China passou a ser defensora de livre mercado. A China a China é comunista, que é negócio todo. Em que pese a diferença da China com os Estados Unidos é que na China só tem um partido, nos Estados Unidos só tem 2. E se você pegar os dois, é mais ou menos a mesma coisa, né? É mais do mesmo, por característica deles. Em que pese, é preciso a gente informar direito, os Estados Unidos não tem só 2 partidos, os Estados Unidos tem mais de 60 partidos. É que não consegue ter visibilidade, né? E aqui no Brasil é um pouco diferente, porque tem visibilidade. O presidente Trump, ele está prestando um desserviço para a humanidade com o governo dele. O problema dele não é com o Brasil, o problema dele é com o mundo. Né? Ele assumiu dizendo que vai anexar a Groenlândia, que não é território americano, chegou a publicar um mapa com o Canadá sendo anexo aos Estados Unidos, Verdade. Arrumou confusão com o México, né? O primeiro mandato ele queria construir um muro, agora já queria que os mexicanos pagassem o muro, né? Enfim, ou seja, é um cara que não tem juízo. E o duro é que aqui no Brasil tem um grupo que tem menos juízo do que ele ainda, né? Porque o bolsonarismo e agora, ainda bem, graças a Deus, que isso se revelou, o mal que esses caras significam para o país. Né? Um discurso falso de patriotismo, né? Porque patriota é você doar, se preciso, a sua vida pelo seu país. Agora você fazer o que esses caras estão fazendo e pedir pro insano do Trump fazer uma medida que não é medida protetiva para os Estados Unidos. Eu já explico por que não é. Ela é apenas uma medida que visa dar uma satisfação para os caras do ponto de vista de despertar e expressar a oposição. Cara, fazer oposição é próprio do regime democrático, mas vamos usar outras regras, né? Por exemplo, as medidas econômicas do Trump, elas são ruins para o Brasil, mas elas são muito mais ruins para o cidadão dele, né? O produto do Brasil, os Estados Unidos há poucos dias estavam pagando $1 num ovo. Quem salvou eles foi o Brasil, encarecendo o nosso aqui, inclusive, para exportar para lá. Né? O pessoal da JBS, mais umas empresas, compraram umas grandes produtoras de ovos, milhões de ovos foram exportados para os Estados Unidos. Se eles aumentarem 50%, se estava $1, vai para 1,50. Quem é que vai pagar 1,50? É o cara que vai comer ovo todo dia lá, o americano come ovo todo dia de manhã. Né? Suco de laranja. O Brasil é o maior produtor de suco de laranja do mundo. E nós somos o maior fornecedor dos Estados Unidos. Se aumentar 50%, quem é que vai pagar os 50%? É o consumidor americano. Ou então não vai ter produto. Ou seja, de um jeito ou de outro, vai complicar a vida do americano. A carne que o americano usa para fazer o sanduba deles lá, ela é brasileira, boa parte. Os Estados Unidos produz muita carne. Só como é um país que tem 360 milhões de pessoas, ele precisa de comprar carne. E o país que tem é a Argentina e o Brasil. Né? O Brasil produz 10 vezes mais que a Argentina. Então nós somos o principal fornecedor deles. Tanto é que a JBS é a maior distribuidora de carne nos Estados Unidos. É a maior nos Estados Unidos. Né? Então as medidas do Trump não beneficiam os Estados Unidos e prejudicam o Brasil. Né?
Agora, ele não está adotando essa política só contra o Brasil, está adotando contra todo mundo, né? O cara é maluco. E agora, por um outro lado, isso trouxe para a gente um resultado muito bom. Porque o PT não é visto como o governo Lula, apesar do Lula ser um dos caras que mais fez pelo setor de produção nossa, seja para a indústria, seja para a agricultura, né, abrindo mercado, buscando alternativas, mas é uma briga ideológica, os caras não gostam dele. Moral da história, agora, quem se dizia patriota é traidor da pátria, e quem dizia que não era patriota é quem está defendendo o país. Então, pelo menos, o Trump serviu, né? Por isso que eu coloquei, o meu título é I Love Trump, né? Por quê? Porque, cara, só tem que desejar boa vida para esse cara. Eu espero que ele fique mais o tempo que ele ficar de presidente americano fazendo besteira desse tipo, prejudicando a população do país dele e arrumando confusão aqui. Porque aí, o seu Eduardo, que passou uns anos sendo chapeiro do McDonald's nos Estados Unidos, que continua para lá tentando buscar medidas, em vez de buscar coisas para ajudar o nosso país, o cara vai para prejudicar a nossa população. E aí, Josi, a gente faz um parêntese. Ah, mas o Brasil está se aproximando demais da China. Cara, a China está se propondo a colocar bilhões de reais, de dólares, para a América do Sul ter um sistema de sair de um oceano e encontrar no outro. Isso muda, cria um outro patamar em termos de progresso para todo o nosso país e para toda a América do Sul, que você pode interligar isso depois, norte e sul, porque tem coisa que as pessoas não conseguem enxergar, mas se nós pavimentarmos a 319 e fazermos uns 300 quilômetros de asfalto na Bolívia, você consegue sair da Patagônia e vai ao Caribe. Seria uma rodovia trans-sul-americana. E isso está fácil de fazer, né? E com essa rodovia, essa ferrovia atravessando leste-oeste, você cria uma capacidade de transporte resolvendo o grande problema que o Brasil tem. O Brasil é o maior produtor de comida do mundo, né? Cada 8 pessoas que tem no planeta, um deles é o Brasil que trata. E a gente pode aumentar isso, né? Sem causar desatino ambiental, simplesmente melhorando as nossas técnicas de produção e melhorando o retorno para o produtor. Porque o problema do produtor é porque, por exemplo, quem vai produzir lá no sul do estado, ele tem que trazer o transporte rodoviário para cá, é muito caro. E isso sobra, ou, aliás, deixa de sobrar para o produtor lá na ponta que está trabalhando. Então, enquanto a China está tentando nos ajudar, o Trump está tentando nos lascar. E o Eduardo Bolsonaro, o Jair e companhia são os articuladores desse tipo de coisa. Esses caras não perceberam o mal que eles estão fazendo para o país, mas ao mesmo tempo o bem, porque isso faz com que o país, que os próprios empresários vão expurgar esses caras e eles vão para o lixo da história, que é onde eles merecem ficar. Regionalizando o assunto sobre política, você ainda pensa em disputar eleições ou o papel que te interessa agora é outro? Hoje eu já disputei 10 eleições. Eu acho que eu já dei minhas cotas. Você já disputou uma, já está satisfeita, né? E eu disputei 10. Ganhei algumas, perdi outras. Aprendi mais com as que eu perdi do que eu ganhei. Acho que eu já tive minha cota de eleição. A minha vida sempre foi meio fruto do acaso, né? Sei lá. Amanhã ou depois, talvez. Mas eu não tenho no meu radar isso. Até porque eu sacrifiquei a minha família para fazer mandato. Os 8 anos que as minhas filhas poderiam ter o pai mais perto delas, todo final de semana eu estava perdido aí pelo mato afora, ajudando a construir o Partido dos Trabalhadores. E agora só tenho neto e eu quero ter o maior tempo possível para ficar perto dele, né? E isso está sendo extremamente prazeroso. Né? Eu acho que até minhas filhas passam a me ver, meu filho passa a me ver de forma um pouco diferente. O tempo que ele não teve para cuidar da gente, pelo menos está cuidando do neto. Isso está me dando uma satisfação muito grande. Agora, se tiver algum desafio aí pela frente, enfim, vamos ver, deixar o tempo resolver as coisas. Daniel, a gente agradece a sua presença, a escuta, as ideias. Vou te dar aí 1 minuto para as suas considerações finais. Josi, obrigado pela oportunidade. Eu espero que eu tenha sido útil para o teu projeto plenário, né? E eu gosto de plenário, né? E, enfim, me senti em casa aqui no plenário e muita satisfação de estar aqui com vocês e seu público. Espero que quem estiver em casa vendo ou que for ver, goste do que vai ouvir e ver aqui dos nossos posicionamentos. Talvez sejam um tanto quanto agressivos, mas é a forma como eu penso. Você sempre teve um posicionamento muito firme, você nunca ficou em cima do muro, né? O muro eu derrubo ele.
Bom, lembrando que o plenário é uma produção independente do Voz da Terra, com apoio do Rondônia ao Vivo, o site de notícias mais acessado aqui de Rondônia. Nosso agradecimento ao Rondônia ao Vivo, que acredita na força da informação e também no valor do diálogo franco, aberto, público. É com esse apoio que a gente segue levando a conversa para mais perto de quem toma parte das decisões e também de quem quer entender como essas decisões são tomadas. Você acompanha o plenário nas redes do Voz da Terra e no Rondônia ao Vivo. A gente se encontra no próximo episódio.